O Vozes dos Biomas está no ar. Você sabe que existe um observatório do semiárido nordestino? Isso mesmo! A iniciativa é mantida pelo Centro Universitário UniFG, que fica localizado em Guanambi, na Bahia. Para falar a respeito dos principais temas que são cobertos pelos pesquisadores, as nossas entrevistas 117 e 118 do programa Vozes dos Biomas são com o geógrafo Carlos Magno Santos Clemente, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas Gerais e mestre pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Ele é coordenador do Observatório e professor do curso de Engenharia da instituição. E com Débora Marques Pereira, doutoranda pela Universidade de Buenos Aires e mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes. A pesquisadora é professora do curso de Direito do UniFG e integra a equipe. Bom, obrigada, professor Carlos e professora Débora, pela participação, no programa Vozes dos Biomas. E a primeira questão que eu vou abordar com vocês é justamente o que é o Observatório UniFG, do semiárido, e quais são os principais objetivos, que vocês têm, assim, de monitoramento. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite de Suzana, também dos Vozes dos Biomas. Eu acho que é uma oportunidade ímpar aqui da gente demonstrar aqui os projetos de pesquisa, até mesmo a realidade, um pouquinho da realidade aqui do sertão, E dizer que o Observatório UniFG do Semiárido Nordestino é uma plataforma de pesquisa inserindo dentro do Centro Universitário UniFG. Esse centro universitário está localizado no município de Guanambi, uma das suas unidades. O município de Guanambi está localizado aqui no sudoeste do semiárido baiano, próximo aqui da divisa de Minas Gerais. E nós temos como três princípios aqui do observatório. O primeiro princípio seria a pesquisa aplicada, também o recorte espacial geográfico do semiárido brasileiro, e também a perspectiva multidisciplinar, ou seja, o intuito de vários profissionais e alunos de áreas do conhecimento envolvidos nos projetos. E é por isso que nós constituímos aqui os núcleos de pesquisa. Esses núcleos de pesquisa eles estão distribuídos dentro da área ambiental, direito à cidade, área de saúde e também no contexto de saneamento básico. Só como exemplo da questão da área ambiental, nós temos aqui a conservação da biodiversidade da área ambiental, também toxicologia ambiental e também o grupo de pesquisa de climatologia envolvendo a questão do semiárido brasileiro. E o direito à cidade, que inclusive a professora Débora aqui também, ela também está enquadrada nesse contexto. Nós temos dois projetos aqui, em termos de alunos, que são realmente nossos fortes braços, são os alunos, e é a questão da iniciação científica, que são os alunos da graduação, e também os alunos do ensino médio, de escola pública. Inclusive, atualmente, nós estamos aí na iminência de publicar um atlas daqui do município que esses alunos estiveram envolvidos diretamente nessa constituição desse atlas, da parte do geoprocessamento, que é um dos laboratórios que nós temos também. Ou seja, nós temos os núcleos de pesquisa envolvidos com as temáticas do semiárido e o laboratório de geoprocessamento, que faz todo esse mapeamento, todo esse conjunto de dados geográficos para dar suporte ao núcleo, à UniFG como geral, ao município ou até mesmo à microrregião. Em algumas oportunidades, também nós temos parcerias além do estado da Bahia, como no caso de Sergipe, que nós temos a aproximação com a Universidade Federal de lá. Bom, professora Débora, acho que eu já falei aqui. Então, primeiramente, gratidão pelo convite. Para a gente é uma honra falar sobre o Observatório UniFG, que nos permite chegar tão longe e ampliar os horizontes e as parcerias.
Eu gostaria de destacar, Sucena, que o Observatório UniFG, ele tem uma existência pequena, assim, curta duração, né? Nós iniciamos em 17 de setembro de 2015, então a gente está aí, nem tem uma década ainda, mas os passos que foram dados até aqui foram bem largos, né? Porque a gente tem como foco, né, e como premissa a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E também o trabalhar da responsabilidade social e também ambiental das universidades, daquilo que a faculdade ou que o ensino pode fomentar. Então, a gente vem trabalhando isso na perspectiva de ensino médio, de graduação, mas também de formação estricto sensu, né? Porque a gente entende que os conhecimentos admitidos, construídos, aprimorados ao longo da formação, eles não podem integrar somente um currículo formal, né? Eles devem ir para além da universidade. Então, eles têm que fomentar políticas públicas. Então, um dos principais objetivos do observatório, das pesquisas que são propostas do observatório, é fomentar políticas públicas, aprimorar essas políticas públicas, para que, de fato, a gente tenha a transformação social. É entender que nós temos que ser agentes transformadores e, por estarmos em um lugar de privilégio, de formação, né, de ampliação e aquisição de conhecimento, isso eleva a nossa responsabilidade. Bom, isso é importante, né? Porque cria, né, um diálogo, né? Ao mesmo tempo reflexão e um banco de informações, um banco de dados, né? Que as pessoas podem ter interatividade também com o material que vocês produzem, né? E também observam, né? Quanto às pautas socioambientais, eu gostaria que vocês falassem quais são as principais pautas hoje, né? Que são prioridade do observatório. Bom, eu acredito que até o contexto socioambiental seja um eixo muito forte aqui do observatório, né? E, como exemplo, temos aqui uma parceria com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, CMBio, a unidade CEPTA, aí em Pirassununga, interior de São Paulo, nós temos essa parceria, que nós fazíamos aqui o mapeamento, juntamente com o CEPTA, né, dos peixes anuais, tem peixes ameaçados de extinção aqui da bacia do Rio das Antas, que essa bacia é localizada aqui mesmo na microrregião de Guanambi. Os peixes anuais, eles são peixes que eles vivem uma parte do ano em poças temporárias, são poças bem rasas, que não chegam a 50 centímetros de profundidade, são bem rasas essas poças. Ou seja, no momento das chuvas, né, que são bem concentradas aqui na região, essas poças enchem, e aqueles ovos que estão ali naquele terreno, eles vêm à tona com esses peixes anuais. E depois vai ter um outro ciclo de vida, esses peixes anuais, todo ano. Então, é uma pauta que é forte no observatório, que são peixes ameaçados de extinção, que nós contribuímos aqui para a questão para identificar esses peixes e até mesmo aumentar o banco de dados e conscientizar a população. Também que temos a toxicologia ambiental do semiárido, que estuda a toxicidade das plantas, ou seja, você tem um determinado empreendimento, somente como exemplo, eu não sou da área, mas vou dar um exemplo, que é o professor Gustavo, que ele é dessa pauta. Você pega essas amostras e você vai verificar qual que é o grau de poluição naquela determinada região. Envolve tanto a parte geográfica, química e também até de farmácia também. Da profundidade dos reservatórios também da qualidade das águas, que é o núcleo de recursos hídricos do semiárido, e é uma pauta importante também, porque o tema água é um tema sensível aqui no semiárido brasileiro, e também o tema desmatamento da caatinga, que é trabalhado aqui com BIOS, que é a conservação da biodiversidade, que é juntamente com o Laboratório de Geoprocessamento, que dá suporte a todos esses núcleos, fazemos aqui um mapeamento do desmatamento desde 1973.
Nós fazemos aqui o levantamento por meio de imagens de satélite, trabalhos de campo também, né? E envolvendo alunos, professores, até mesmo professores de outras instituições. Então, nós temos a parceria aqui também com o INPA, que é o Instituto Nacional da Amazônia, de Pesquisa da Amazônia. E essas são as principais pautas ambientais, além também das cidades, né, que a professora Débora pode falar um pouco, que tem a questão da cobertura vegetal nas cidades, arborização, ainda que seja muito evidente a questão da qualidade de vida associada à cobertura vegetal, ainda há um distanciamento dessa conscientização em cidades semiáridas brasileiras. Nós temos exemplos em várias cidades aqui. Passar para a professora Débora. Antes da professora Débora iniciar na sua fala, eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos de situações, por exemplo, das espécies que estão ameaçadas de extinção, de cada tópico que o senhor citou, né? Dar alguma localização georreferenciada, né? Onde estão os maiores problemas, né? Ou desafios. Entendi. Tem essa questão dos peixes ameaçados, que é da família Ruvelida, e são peixes ameaçados de extinção, inclusive é uma contribuição nossa para esse levantamento e até mesmo o conhecimento dessa espécie. Tem uma outra pauta que seria a questão do desmatamento, que atinge a Caatinga como um todo, né, que grande parte do semiárido, mais de 80%, tem o contexto da Caatinga, que é um bioma extremamente rico em biodiversidade do Brasil, né, exclusivamente do Brasil, e que, de certa forma, essa riqueza nos traz também uma outra questão, do conhecimento total, não total, mas um conhecimento um pouco mais aprofundado, ampliado dessa riqueza da biodiversidade da Caatinga. E ainda que temos avançado aqui em termos de estudos, principalmente nas universidades, nos centros universitários, localizados aqui no semiárido, ainda tem um obstáculo que seria o maior conhecimento dessa Caatinga, e até mesmo para a gente agir como um meio de conservação. E a conservação também, as unidades de conservação, pode ser também um outro desafio, uma perspectiva, uma pauta, um encaminhamento ambiental, porque ainda nós temos aqui poucas unidades de conservação. Aqui na região do município aqui de Guanambi, na microrregião de Guanambi, temos aqui a unidade de conservação de Palmas de Monte Alto, temos outras unidades de conservação mais em outros estados. É um recurso já reconhecido pela ciência, pelos governos, tanto estadual como federal, mas a Caatinga ainda carece desse contexto da unidade de conservação, até mesmo para frear a questão do desmatamento, aliado à questão da educação ambiental, porque em um momento pode ocorrer um avanço de estabelecimento de grandes empreendimentos na região, aqui, não só aqui na região, mas na Caatinga como um todo, e esses meios de conservação, que não é restringir a natureza como um todo, mas sim uma convivência um pouco mais harmônica, né, com o meio, né, eu acredito que esse seria o caminho, mas isso nós temos que ter conhecimento de todo esse contexto. E até me recordo aqui de alguns exemplos aqui na microrregião de Guanambi, que são os empreendimentos eólicos e de mineração, ainda que alguns eu até vinculo a questão da energia eólica. A energia limpa, eu acredito que não seja a palavra correta, porque há impacto, né? Desde o momento que há estabelecimento, há impacto. E o conhecimento desse contexto regional socioambiental é o mecanismo para um desenvolvimento um pouco mais harmônico entre a sociedade e a natureza, né? Além da mineração também, que está chegando com uma grande força aqui no semiárido, principalmente aqui no semiárido baiano, que é algo que temos que despertar para isso, principalmente para o estabelecimento de áreas de rejeito de minério, próximas a reservatórios de água,
ter um exemplo aqui de Guanabi, que tem esse projeto, é algo que temos que ficar atentos. Aí a professora Débora pode dar continuidade falando da situação urbana, né, que é um foco de pesquisa dela, e depois a gente fala mais um pouquinho de alguns cases, né, que são importantes, assim, que vocês têm acompanhado do desmatamento, da questão das bacias hidrográficas, né, questão da poluição, toxicidade, né, que o senhor falou também. Então, dando continuidade, né, uma das pautas, né, que preocupam bastante o observatório é a questão das cidades, principalmente na perspectiva de direito à cidade, linkado com a qualidade de vida urbana. Né? Então, nós partimos do pressuposto que cada cidade é uma construção peculiar, né? Não dá para poder tratar as cidades de maneira igualitária, né? Cabendo a cada cidade, a cada espaço urbano, uma análise aprimorada, e a partir disso a gente se debruça tanto de uma análise municipal quanto intraurbana. E uma pesquisa muito interessante que a gente propôs e que foi objeto, inclusive, para a proposição de políticas públicas, de até mesmo reativar alguns conselhos, foi uma pesquisa sobre cobertura vegetal e a qualidade de vida no município de Guanabi, com foco mesmo para a área urbana. E aí nós fizemos um mapeamento de todo o contexto urbano em Guanabi, que é, por definição legal, uma área específica, e ao fazer esse mapeamento, nós mapeamos as áreas verdes, né, as copas das árvores. E aí chegamos a um resultado, principalmente na perspectiva de análise das praças, etc., que o índice de cobertura vegetal estava abaixo do necessário para se manter uma qualidade de vida e estava num índice equiparado a desertos. Então, a gente verifica que muitos gestores públicos, né, muitas políticas propõem praças, mas, por exemplo, praças de cimento, né? Praças que não pensam de fato a qualidade de vida, nem a curto, médio e longo prazo. Então, esse trabalho, inclusive, ele foi publicado, depois ele foi aprimorado, focando nessas praças, e foi entregue para o gestor público no sentido de colaborar para repensar as estruturações dessas praças, repensar também as leis de loteamento. Então, a gente conseguiu fazer uma alteração legislativa nas legislações de loteamento, como a parte da reserva que é necessário, para que a gente tivesse, a médio e longo prazo, uma melhor qualidade de vida. Né? Então, é sempre muito importante, eu gosto de focar, que a pesquisa ela não é somente para a gente, ela precisa ser compartilhada, dialogada, fiscalizada com setores competentes. Então, a gente tem parceiros importantes, tanto para elaboração e proposição de pesquisa, mas principalmente para aplicação. Então, o observatório, ele também faz essa parte de ser as pernas para chegar no ente público, para chegar no Ministério Público, Defensoria Pública, né, para poder brigar aí, literalmente, por melhor qualidade de vida. Muito bom, né? Porque a academia, né, une, né, ao terceiro setor, a sociedade civil não organizada também, né? E aí também a questão também da justiça, né? Entra com o MP também. Professora, então, voltando só um pouquinho, né, nos exemplos, né, que a gente sabe que tem bastante material que vocês acompanham, o senhor poderia dar um exemplo da questão de toxicidade, né, outro sobre desmatamento e também da influência das mudanças climáticas, né, na Caatinga? Eu estava me esquecendo em relação também à saúde, que também faz parte da questão socioambiental, né? Eu vou começar aqui com a saúde, se você me permite começar também nesse exemplo, que nesse contexto aí da questão da Covid, nós participamos também do mapeamento diário da Covid aqui no município de Guanabi, e também nós disponibilizamos aqui no boletim diário da Covid-19. Inclusive, tem um núcleo de pesquisa que trabalha com saúde, que é a saúde coletiva.
Em relação à toxicidade das plantas, aqui temos um projeto aqui em Guanambi, Brumado e Caetité, que o Núcleo de Pesquisa de Toxicologia Ambiental está analisando a questão da toxicidade das plantas em relação, principalmente, a empreendimentos que estão em torno e para um indicador, né, ambiental daquela região. Pode ser um dos indicadores ambientais também dessa região, dentro desse contexto desses municípios. Também o desmatamento, estamos fazendo o desmatamento da microrregião de Guanambi, que são 18 municípios, a microrregião de Guanambi. Esses 18 municípios nós estamos fazendo aqui o desmatamento de 1973, 87, 2001 e 2019, intercalando essa escala temporal e colocando por município esse grau de desmatamento ou até mesmo de regeneração da cobertura vegetal aqui da microrregião. E aliado a essa cobertura vegetal, que é um núcleo de conservação da biodiversidade, juntamente com o laboratório de aprofundamento, que trabalha com essa vertente, tem a questão do carbono. Nós já constituímos aqui os estoques de carbono, inclusive foi produto de uma tese que foi desenvolvida aqui dentro do observatório. Os estoques de carbono aqui na bacia hidrográfica contemplam grande parte dessa microrregião. Esses estoques de carbono que são pontos-chave aqui para a questão climática, né? Para a questão dos serviços ambientais, e isso proporciona, com essa conservação da cobertura vegetal, esses estoques de carbono, ou até mesmo a questão da temperatura, a contribuição da temperatura global, porque estamos no semiárido, que a evapotranspiração e a temperatura é elevada, então, assim, comparado a outras regiões, é um contexto mais sensível em relação a esse aspecto, então temos que ter esse cuidado para a conservação e esses estoques de carbono. E também vale a pena aqui tocar no assunto cultural, né? O assunto cultural, que também a cultura está envolvida, eu acredito que o meio é sistêmico, né? É difícil você falar de uma coisa e não citar outra. E tem o núcleo aqui de cultura e educação, que está realizando um mapeamento cultural aqui do entorno da Unidade de Conservação de Proteção Integral de Palma de Monte Alto, e é algo que vai trazer muita riqueza em relação ao levantamento que vai ser feito a partir da população, da comunidade, que vai ser algo verticalizado. Os professores Adriana e o professor Marcos, sociólogo e também pedagogo, estão trabalhando nessa vertente, juntamente com o contexto técnico do geoprocessamento. Fazendo resumo dos núcleos de pesquisa aqui, somente para citar todos, né? Temos o Núcleo de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade, que é liderado pelo professor Euler Nogueira. Também tem o Núcleo de Climatologia e Recursos Hídricos do semiárido, que é liderado pelo professor Gabriel Coutrin. Temos o Núcleo de Direito à Cidade, que também é coordenado pela professora Débora, que está aqui na sala também. O Núcleo de Saúde Coletiva, que tem os professores Ana Carla e Tarciso. Também o Núcleo de Educação e Cultura, que é coordenado pela professora Adriana, e de Toxicologia Ambiental, Adriana e Marcos, de Educação e Cultura, e Toxicologia Ambiental, que é coordenado que é liderado, né, pelo professor Gustavo, além do Laboratório de Geoprocessamento, que eu também sou coordenador. Bom, professor e professora, né? O que a gente vê, assim, é que é importante a contribuição da ciência, né, da academia, para que haja uma efetividade na outra ponta, né, na prática, né, porque esses dão muitos subsídios, né, teóricos também de análise de campo, e a gente vê que a Caatinga, né, a região do semiárido, assim, não é só no Nordeste brasileiro, a gente também tem Minas, enfim, tem outras regiões, né, que às vezes as pessoas até não assimilam, né, que tem essa grandeza. E dos desafios, eu gostaria que vocês falassem quais são os principais desafios hoje que vocês analisam, e depois, fora o exemplo que a professora deu de inferência da política pública, né, que ajudou, né, se vocês têm mais alguns exemplos do trabalho de vocês auxiliando, né, em efetividade na gestão pública.
Bom, esse foi um ponto importante, que você apresentou, que a Caatinga, assim como o semiárido é brasileiro, né, porque é o Nordeste e o Norte e Nordeste de Minas Gerais, que compreende o limite com 1.252 municípios. É a localização do semiárido brasileiro, que grande parte localiza-se o bioma da Caatinga. Como eu já citei em outra oportunidade aqui nessa nossa conversa, o bioma caatinga é extremamente rico, né, de biodiversidade, e essa riqueza nos traz um desafio aos pesquisadores, ou até o resgate daquele conhecimento daqueles que estão aqui durante anos e anos aqui trabalhando com plantas medicinais, enfim, o trabalho de catalogar e sistematizar de alguma forma, conservar essa cultura. E temos o desafio de elevar o número de pesquisadores e também de estudos no Nordeste, que ainda que temos avançados em termos de pesquisa e de estudos, ainda há um desafio em relação, comparado a isso, a outras regiões do Brasil, como o Sudeste, que há uma quantidade muito grande de estudos e pesquisadores. Eu acho que esse é um dos desafios. Um outro desafio é essa questão climática, né, que já foi até citada, Sucena, que em outras oportunidades a caatinga, ainda que seja rica, mas aos olhos de muitos tem um visual de um pouco de desprezo, até mesmo pelo fato de ser descido em grande parte de sua estrutura arbórea em determinada parte do ano, ou seja, gaias flores, aquele aspecto cinza e seco, tanta mata branca, que eles chamam aqui, em grande parte do Brasil. Porém, é uma riqueza muito grande por trás disso, e em alguns momentos a caatinga foi extremamente degradada, né? Extremamente desmatada, um histórico de ocupação territorial, e em muitas oportunidades isso não é muito colocado em evidência. Não é que a gente tem que confrontar os dois biomas diferentes, mas sim entender o conjunto dos biomas, que nada está desconectado, né? É tudo um sistema de funcionamento. Então, assim, nós não devemos ranquear os biomas, mas sim tratá-los eles de forma um pouco mais igualitária, porque isso, o território brasileiro, a população, que ganha em termos de qualidade de vida, né? Isso dentro do contexto aí dos serviços ambientais, sistemas. E esse desmatamento traz aí o desafio de frear esse desmatamento e também quantificar isso. Temos aí com os órgãos que trabalham com isso, com o IBAMA, o INPE, mas é preciso também um esforço regional para trabalhar com maior detalhe, melhorar a escala desse desmatamento. Vale também citar aqui a questão das espécies do ruvilídeo ameaçadas de extinção, que é um indicador ambiental, que são espécies que poucas pessoas sabem e convivem com os ruvilídeos durante anos, mas não sabem da valiosa, tão valiosa é essa espécie, né? E muitas vezes eles pensam, nossa, mas aquela poça tinha nada, estava seco e de repente encheu de água e vieram os peixes. É tanto que chama peixe de chuva. Tem um livro da professora Isabel, lá do CMBio, um livro didático que chama Peixe de Chuva, porque as pessoas pensavam que vinham de cima esses peixes, que as poças temporárias. Mas, na verdade, com a água ali em determinada parte do ano, eles vêm a vida desses peixes ameaçados de extinção. E também a questão do cultural, né, que faz parte também, está tudo conectado, né, esse contexto cultural, eu citei aqui o núcleo, e também algumas atividades, enfim. Professora, pode falar também, por favor, a sua observação. É muito importante também, na perspectiva dos desafios, a gente também pensar sobre a necessidade de políticas públicas integradas e continuadas. Às vezes, há muitas proposições para proteção, né, ou que são verbalizadas enquanto proteção, que são
sinalizações ou propostas de maneira pontual. Né? Então, é preciso se pensar, né, a Caatinga de forma plural, mas principalmente de forma articulada e a longo prazo. Né? Não adianta a gente ter ações tão pontuais, um projeto, um subsídio aqui, né, que não vai, de fato, gerar os resultados admitidos. Então, em linhas gerais, seria a gente ter um olhar um pouco mais atento, que não dependesse de governos, mas sim que fosse uma política pública em caráter continuado, voltado para a melhora da Caatinga. Ampliar os espaços de fiscalização, de monitoramento, que são extremamente necessários, né? Verificar a questão do desmatamento, né? Quem sabe um dia a gente consiga zerar, né? A atenção também da mídia, eu vejo isso como muito benéfico, né? Muito, às vezes, a mídia foca um outro bioma, foca uma outra perspectiva e acaba negligenciando a Caatinga. Então, é interessante a gente pensar, pesquisar, monitorar e cobrar políticas públicas mais efetivas. Em relação ao seu questionamento sobre a contribuição para a implementação de políticas públicas, é muito importante a gente pensar que a pesquisa ela não pode estar sozinha. Né? É necessário ampliar os espaços de diálogo. Né? É necessário qualquer centro de pesquisa com enfoque multidisciplinar dialogar com o poder público local, dialogar com as agências fiscalizadoras, com outras instituições, buscar integrar esses conhecimentos, buscar sensibilizar a população, né, que está ali diretamente vinculada a determinadas pautas. Então, para isso, a gente dá passinhos pequenos, buscando alcançar um objetivo maior. Então, uma vez efetivada uma pesquisa, né, metodologicamente, com crivo metodológico e científico, o que a gente faz? A gente monta estratégias, tá? Para dar efetividade a essa pesquisa, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso capacitar servidores, eu preciso dialogar com o ente público, eu preciso dialogar com o Ministério Público, que isso é um crime ambiental, por exemplo. Eu preciso dialogar com a Defensoria Pública, porque é um caso, por exemplo, de regularização fundiária. Eu preciso dialogar com o INEMA. Então, a gente, depois da pesquisa, a gente senta, identifica os principais atores que podem contribuir para a implementação, para o monitoramento, para a elaboração de uma nova política, ou para dar continuidade. Então, a gente pensa criticamente, junta esses atores que a gente entende que é diretamente responsável, que pode auxiliar, para compartilhar com esses atores e cobrar. Né? Eu tenho certeza que no primeiro momento é um momento de partilha, no segundo momento é de colaboração e no terceiro momento da gente dar continuidade através das cobranças. O que a gente tem que ter sempre como foco, Sucena, é que a pesquisa ela não pode ser também como uma política pontual. Ela tem que ter um caráter colaborativo, continuado e dialogado. Uma outra forma também que a gente trabalha muito aqui é propondo comissões e conselhos, né? A gente não tinha, só a título de exemplo, a gente não tinha um conselho da cidade aqui, né? E a gente sabe da importância do Conselho da Cidade, que é formado de maneira paritária, com representantes da sociedade como um todo. Então, a gente levou várias vezes para o ente público e hoje a gente consegue ter uma outra etapa que também era uma deficiência nossa, que é o monitoramento. Então, para implementar políticas públicas, a gente tem que saber dialogar. A gente, depois da pesquisa efetivada, a gente tem que parar, pensar que essa pesquisa ela não pode compor somente o nosso currículo, a nossa universidade, né? Ficar ali nos muros da universidade, digamos assim. Ela precisa ir para além. E para além não pode também ter interesses meramente políticos. Deve interagir
os sujeitos, as entidades que são responsáveis por aquilo. Então, é basicamente isso, são muitas políticas públicas que a gente se orgulha de efetivar, muitas que a gente ainda tem em mente de ampliar, mas, graças a Deus, onde a pesquisa chega, a pesquisa séria chega, e demonstra os resultados, demonstra a metodologia, ela tem espaço. Bom, professores, gratidão, professor Carlos, professora Débora, né? E se vocês quiserem só reforçar o canal que a sociedade civil, enfim, os interessados podem entrar em contato com vocês, também essa oportunidade agora para a gente encerrar o programa. Bom, primeiro agradecer novamente, né? Um momento aqui muito rico, né? Quando a gente compartilha as ideias, é muito interessante. Agradeço o Sena, Voz dos Biomas, né? Temos aqui o site do Observatório, que é observatório.centrouniversitário.unifg.edu.br. Lá temos os núcleos de pesquisa, o laboratório de geoprocessamento, o mapa interativo da Covid-19, mapeamento do semiárido baiano todo, que a gente faz por município. Também o mapa interativo de socioeconômico, além de outras pesquisas que nós disponibilizamos lá no site dos pesquisadores aqui, das investigações, né? O Instagram do Observatório, @observatório.unifg, e é o Instagram que também nós divulgamos lá as reuniões, os papos, as pesquisas, publicações, o e-mail do Observatório, que é observatório@centrouniversitariounifg.edu.br. São os 3 canais de comunicação, os principais, né? E onde tentamos aí dialogar com a sociedade, além desses outros canais que a professora Débora falou de comunicação com os conselhos e entre outros. Gratidão, professores.